del sexto grado? Como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim. Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Estou com muita saudade de você, saudade da nossa rotina, do dia a dia, dos nossos abraços, do carinho, de tudo, da aprendizagem principalmente, né? Espero que tudo isso passe logo e que a gente possa se encontrar logo também, certo? É uma pena a gente não poder estar junto agora, mas vamos ter essas videoaulas para que vocês não esqueçam que vocês aprenderam até agora e aprender coisas novas, certo? Nessa videoaula de hoje, nós iremos aprender o presente do indicativo. Eu já falei um pouco para vocês sobre o presente do indicativo em sala, e hoje nós iremos rever o que vocês viram e aprender coisas novas, certo? Eu coloquei aqui, primeiramente, um texto. Eu vou ler esse texto para vocês, certo? E queria que vocês lessem aí em casa junto comigo, tá bom? O título do texto é Mi Dia. Me llamo María Pérez y tengo 19 años. Nací en Málaga, pero vivo en Granada. Soy estudiante de primer curso de periodismo. De lunes a viernes me levanto a las 7:30, desayuno y camino hasta la universidad. Entro en clase a las 9 y salgo a la 1. Al mediodía como en mi casa y veo la televisión. Por la tarde estudio hasta las 7 y después quedo con mis amigas. A nosotras nos gusta mucho el cine, el teatro y la música. Los viernes por la noche cenamos pizza y bailamos en la discoteca. Todos los sábados visito a mi familia en Málaga. El domingo por la tarde regreso a Granada y, si hace el sol, salgo con mi perro a dar un paseo. Me encantan los animales. Bom, vocês podem observar que esse texto ele fala um pouco sobre a rotina de María Pérez, que é uma estudante de jornalismo, e ela fala como é o seu dia a dia, como é a sua rotina do dia a dia. O que vocês não observaram no texto é que nele tem muitos verbos. Eu grifei aqui uns para vocês, certo? O primeiro é llamo. Llamo é do verbo llamar, chamar no português. O outro foi vivo. Vivo é do verbo vivir, viver no português. O outro foi levanto, que vem do verbo levantar. Desayuno, que é do verbo desayunar, tomar café da manhã. O outro foi camino, que é do verbo caminhar. O outro foi entro, que é do verbo entrar. Como, que é do verbo comer. Veo, que é do verbo ver. Estudio, que é do verbo estudar, estudar em português. Quedo, que é do verbo quedar, ficar no português. Gusta, que é do verbo gustar, gostar no português. Cenamos,
que é do verbo cenar, jantar no espanhol, no português. Bailamos, que é do verbo bailar, dançar no português. Visito, que é do verbo visitar. Regresso, que é do verbo regressar, voltar. Passeio, que é do verbo passear. Encantam, que é do verbo encantar, gostar. Todos esses verbos aqui que vocês podem observar, eles estão conjugados no presente do indicativo, ok? O presente do indicativo, ele é utilizado para isso. Ele nos indicam ações que acontecem no momento. Ele nos dá uma oportunidade de falar a nossa rotina. Tanto que fala assim, ó. El presente de indicativo en español se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo, para descrever uma rotina ou ações que se repetem. É para isso que nós utilizamos o presente do indicativo, para indicar uma ação que está acontecendo no momento ou em um futuro bem próximo, certo? Geralmente, quando eu vou falar como é uma rotina, eu conjugo o verbo no presente do indicativo. Quando eu falo o que eu estou fazendo no momento, por exemplo, agora, eu estou hablando. Nesse exato momento, eu estou falando. Isso é presente do indicativo. Ele indica uma ação que está acontecendo no momento, certo? Eu coloquei aqui os usos do indicativo no espanhol. Primeiro, el presente de indicativo se utiliza para expressar hechos y condiciones permanentes. Ejemplo, este es Manolo. Es é do verbo ser. Ser é um verbo de segunda conjugação. Rutinas. O espanhol, o presente do indicativo, também pode ser utilizado para expressar rutinas. Exemplo, cada martes como guacamole. Aqui ele está falando que toda terça-feira ele come guacamole, ok? Como é do verbo comer, que é um verbo de segunda conjugação. Por que ele é um verbo de segunda conjugação? Porque ele termina em ER. O uso do presente do indicativo também pode expressar el tiempo que lleva sucediendo una acción. Ejemplo, assiste el fútbol desde hace 5 anos. Nessa frase, ele está nos dizendo que assiste o futebol desde quando tinha 5 anos. O presente do indicativo também nos indica ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. Exemplo, el próximo domingo su equipo participa em um campeonato. El próximo domingo é uma expressão temporal e participa vem do verbo participar. Verbo de primeira conjugação. Por que primeira conjugação? Porque ele termina em AR. Coloquei aqui uma história em quadrinho para vocês. Eu vou ler, espero que vocês também leiam em casa junto comigo, certo? Vamos a esquiar? Vamos! Chegamos! Que pensavam? Que se iam a livrar de mim? Nesse quadrinho, nós temos alguns verbos. O primeiro é o verbo ir. Verbo ir é um verbo de
terceira conjugação. Por quê? Porque ele é de IR. Temos o verbo ir aqui e ir aqui. Temos o verbo esquiar. Esquiar, ele é um verbo de primeira conjugação, ó, termina em AR. E temos o verbo llegamos. O verbo llegamos é do verbo llegar, chegar no português. E esse verbinho aqui, ele está sendo conjugado no presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Nosotros llegamos, ok? Nessa fase aqui, nesse slide, nós iremos aprender como se conjuga o presente do indicativo, certo? No espanhol, assim como no português, também existem 3 tipos de conjugação. A primeira conjugação são com os verbos terminados em AR, ok? No espanhol também existem 6 pessoas, 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais, que são quais? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Coloquei aqui um verbo terminado em AR, que é o verbo amar. Verbo amar é um verbo de primeira conjugação, porque ele termina em AR, ó. E a primeira coisa que a gente deve identificar em um verbo antes de conjugá-lo é o seu radical. Por quê? Porque se eu identifico o meu radical, o próximo passo é só acrescentar as minhas terminações. Assim fica muito fácil de conjugar, certo? Eu coloquei aqui, ó, as nossas terminações de primeira conjugação. Está em evidência aqui para vocês anotarem no caderninho de vocês. Eu procurei aqui o radical do meu verbo amar. Vocês já aprenderam, mas não custa nada frisar, né? Como eu acho o radical do meu verbo? Ele é um verbo de primeira conjugação, não é? Verbo amar. Ele termina em AR, não é? Então, eu tiro o AR do verbo e o que sobra é o meu radical. Ele termina em AR, o que sobra é o quê? Aí eu repeti em todos, ó. E só acrescentei as minhas terminações. Vamos conjugar comigo? Yo amo, tú amas, él, ella, usted ama. Nosotros amamos, vosotros amais, ellos, ellas, ustedes amam. Ok? Verbo de primeira conjugação, amar. O próximo são para os verbos de segunda conjugação, verbos terminados em ER. Aqui nós seguimos com as 6 pessoas, 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais. Coloquei o verbo comer, termina em ER. Procurei o nosso radical, né, que vocês já sabem, ele é um verbo que termina em ER, então eu vou tirar o ER, o que sobrou foi o meu radical, ó, com, repeti o com em todas as pessoas, certo? E só acrescentei as minhas terminações, que para a segunda conjugação é esse aqui, ó, essas terminações. Vamos conjugar? Yo como, tú comes, él, ella, usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comem. Muito fácil, né? Verbo de terceira conjugação. São os verbos terminados em IR. E novamente, ó, não podemos esquecer as pessoas, certo? As 6 pessoas, tanto singulares como plural, ok? O verbo bebir, ele é um verbo de terceira conjugação porque termina em IR.
E aí, procurei o meu radical, radical do verbo beber, tirando a desinência IR. O que sobrou foi o meu radical. E aí, eu só acrescentei as minhas terminações, que para a terceira conjugação é esse aqui, ó. Vamos conjugar? Yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes vivem. Coloquei agora algumas frases para nós conjugarmos juntos aqui, tá? Nesse momento. Então, vamos me ajudar a conjugar, ok? A primeira frase é: Oi, Luiz e Maria. Luiz e Maria. Que pessoa vai ser conjugado o verbo comer? Luiz e Maria é ellos. Terceira pessoa do plural. Como fica o verbo comer na terceira pessoa do plural? Vamos lá comigo? Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem. Como ficou a frase? Oi, Luiz e Maria comem com nós outros. A segunda frase é: desde quando? Até aqui eu não sei qual é a pessoa, né? Só que eu coloquei aqui para vocês para facilitar. Eu vou conjugar o verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação, ó, termina em AR, na segunda pessoa do singular, tu. Como fica? Vamos lá. Yo canto, tu cantas. Desde quando cantas en el coro? Terceira, verbo sacudir, que é um verbo de terceira conjugação. Eu vou conjugar na primeira pessoa do singular. Yo. Como fica? Yo sacudo. Sacudo el mantel. Próxima frase. Coloquei aqui, ó, já a pessoa na frase para facilitar na hora de conjugar. Verbo patinar é um verbo de primeira conjugação porque termina em AR. E eu vou conjugar esse verbo na primeira pessoa do plural. Como vai ficar? Yo patino, tú patinas, él patina. Nosotros patinamos. Patinamos en el parque. Próxima frase. Estos niños. Niños. Qual é a pessoa? Ellos. Ellos. Eu vou conjugar o verbo torcer na terceira pessoa do plural. Como vai ficar? Yo torço, tú torces, él torce. Nosotros torcemos, vosotros torceis, ellos torcen. Estos niños torcen continuamente. Próxima frase. Verbo viajar. Carlos, qual é a pessoa? Ele, não é mesmo? Como vai ficar o verbo conjugado? Ó, o verbo de primeira conjugação. Yo viajo, tú viajas, él viaja. Carlos viaja a Chile 2 veces al año. Próxima frase. Já coloquei aqui a pessoa usted, que é a terceira pessoa do singular. Verbo comer. Como fica? Yo como, tú comes, usted come. Usted come mucho pan. Próxima frase. El avión. Já coloquei aqui a pessoa. El, não é? Verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação. E aí, ó, só conjugar. Yo parto, tú partes, él parte. Como fica a frase?
El avión parte a las 2:15 de la tarde. Aqui eu coloquei a letra da música e eu sei que vocês perceberam que na música ela tem muitos verbos. Eu coloquei aqui em evidência alguns verbos, certo? Vocês irão pegar esses verbos que eu coloquei em evidência e irão conjugá-los no caderno de vocês, que é colecionista, que é do verbo colecionar, um verbo de primeira conjugação. Camino, que vem do verbo caminar, que é um verbo de primeira conjugação. Vivo, que é o verbo vivir, verbo de terceira conjugação. Verbo respirar, que é de primeira conjugação. Existir, que é de terceira conjugação. Lienado, que é do verbo lienar, que é de primeira conjugação. Vocês irão pegar esses verbos e irão conjugá-los no caderno de vocês, que a nossa próxima aula ela já irá iniciar com a correção desses verbos conjugados, tá? Espero que vocês façam isso em casa. E espero também que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje sobre o uso do presente do indicativo regular. E eu espero vocês na próxima aula, certo? Hasta luego!